Olá, irmãos! Meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, amém? Irmãos, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o nosso coração. Já faz algum tempo que Deus tem colocado essa palavra no meu coração, eu preparei um estudo e eu não consegui gravar sobre essa palavra, porque eu pensei, Senhor, como eu vou fazer, né? Porque muitas pessoas se julgam boas, né? Às vezes até eu já me peguei falando, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas para as pessoas. Mas, irmãos, nós não somos bons. A palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos colocando o nosso coração. Talvez você esteja colocando o seu coração, né, em toda a sua expectativa no seu marido, nos seus filhos, no seu trabalho, no desejo de sucesso, né, alcançar, né, o auge da sua profissão. E talvez você até pense que está agradando a Deus. Mas nós devemos analisar, irmãos, o nosso coração. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Nós devemos cuidar do nosso coração, porque ele é tremendamente enganoso. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerás? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A palavra do Senhor aqui está dizendo, irmãos, que somente Deus conhece o nosso coração. Nós não podemos nos autoavaliar, né, bons. Nós não somos bons, irmãos. Muitas vezes nós temos colocado outras coisas como prioridade, gastado o nosso tempo em coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida cristã. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós temos visto, porque tudo, irmãos, começa aqui nessa parte, nos olhos, depois ela vem para o coração e depois ela vem o ato, né? Depois você pratica, e é por isso que é importante nós cuidarmos do nosso coração. O coração, irmãos, ele é uma referência à nossa mente, à origem dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. O coração, ele é o centro de nossas vidas, irmãos, e ele é terrivelmente enganoso. E como a palavra do Senhor nos diz, a sua enfermidade ela é incurável. Somente Deus conhece os nossos corações, e Ele não apenas conhece, mas Ele sonda os nossos corações e os nossos pensamentos, assim como está escrito aqui na palavra dele. O coração e o pensamento, irmãos, eles abrangem as emoções humanas e os elementos ocultos do nosso caráter e a nossa personalidade. Eu quero ler uma parábola hoje para vocês. Eu levei um tempo até para entender essa parábola. Às vezes eu lia ela e eu falava, puxa, mas por que Jesus não deixou aquele jovem seguir ele? É a parábola do jovem rico. E eu não entendia de verdade essa parábola, e depois eu até encontrei uma palavra na Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10 até o 14. Eu vou ler para vocês. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebeis. Amém? Irmãos, essa palavra, ela está dizendo aqui exatamente aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós achamos que compreendemos a obra de Deus, muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas de Deus, mas nós não estamos. E nisso vem a cegueira espiritual. Eu ouvia essas parábolas de Jesus, sempre ouvia, mas eu nunca entendia. Então um dia eu consegui entender, irmãos, e foi como se realmente tivesse tirado uma trave dos meus olhos. E eu comecei a entender a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês aqui essa parábola do jovem rico, e depois nós vamos fazer um breve comentário sobre ela. A parábola do jovem rico, ela se encontra lá em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 ao 22. Eu vou ler para vocês. E eis que se aproximou-se dele um jovem e disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe, por que me chamas bom?
Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, nós vemos aqui nessa parábola que esse jovem, ele não estava cumprindo o principal mandamento do Senhor. E podemos ver, irmãos, nessa parábola que a ênfase de Jesus estava sempre na atitude do coração e não nas obras. Jesus mostrou àquele jovem que ele não havia errado somente em uma área, mas em outras áreas também, nas quais ele pensava que estava agindo certo. A riqueza não era o problema do jovem, mas sim o seu coração dividido. E é por isso, irmãos, que nós devemos guardar o nosso coração, nos abrirmos diante de Deus todos os dias, para que Ele possa nos direcionar no caminho certo. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a palavra do Senhor nos diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Vamos guardar o nosso coração, irmãos. Vamos olhar mais para o Senhor, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. Irmãos, e para concluir o vídeo de hoje, eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que vocês têm priorizado? E isso para mim também. Eu quero refletir muito sobre isso, o que nós temos priorizado, o que nós temos colocado, como mais importante em nossas vidas. Irmãos, e para concluir o vídeo de hoje, eu quero deixar essa reflexão para vocês. O que eu tenho priorizado no meu coração? Amém? Vamos refletir, irmãos, sobre essa palavra, porque tudo, irmãos, começa no coração. Uma decisão tomada no seu interior, ela rapidamente se exterioriza em ações. E por isso nós devemos guardar cuidadosamente o nosso coração, sempre atentando para aquilo que nós dizemos, vemos e fazemos. Amém? Eu espero, irmãos, que essa palavra tenha falado com vocês hoje. E se ela falou com vocês, irmãos, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Até o próximo vídeo.